Olá, bem-vindo de volta a mais uma edição do Legado Cristão. E hoje aqui à mesa nós vamos discutir um pouco mais sobre democracia e responsabilidade cívica. E você é o nosso convidado super especial, porque a pauta é sempre sobre família, liberdade e educação. Então venha participar conosco e aqui comigo à mesa nós temos hoje o Diego Souza, o pastor Alex, que está sempre aqui conosco também, e hoje uma super convidada, a Rosana Rabelo. Prazer recebê-la aqui, viu, Rosana, hoje aqui conosco. Muito obrigada, Cília. Eu que agradeço aí a generosidade, né, do espaço, do pastor, do Diego, sempre amigo, presente. E é isso, de um assunto muito interessante, vamos falar sobre o legado cristão, né? É, sobre isso. Antes de eu passar a bola um pouquinho para vocês, você pode só se apresentar rapidamente para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais? Claro, sou Rosana Rabelo, mãe, cristã, advogada, desde 2021, advogada defensora das famílias educadoras, porque somos também uma família educadora. E comecei a estudar o direito dos pais justamente para poder dar razão daquilo que fazíamos em família, né? Uhum. Falei, bom, eu preciso saber explicar o que é que eu estou fazendo com a minha família. E a partir de então me tornei advogada defensora das famílias. Em 2023 me candidatei ao Conselho Tutelar, entendendo que deveríamos ocupar esse espaço, principalmente levando essa parte do conhecimento jurídico, né? Tendo em vista que pessoas bem intencionadas que conseguiam entrar no Conselho Tutelar, muitas vezes não tinha subsídio para defender as pautas que acreditamos. Uhum. E tive a graça de ser a candidata eleita com mais votos no Brasil de Uau, que todos os bacana. tempos. Foi uma Parabéns. grande assim surpresa mesmo. Mas houve uma movimentação muito linda da sociedade para isso. Mas infelizmente fui impugnada, né, impedida de assumir, não judicialmente, por uma decisão administrativa, sob a falsa alegação de abuso de poder religioso, que nós podemos chamar de perseguição religiosa, né? Mas enfim, entendi a missão, entendi que não deveria parar por ali. Continuei, me candidatei a vereadora. Fui a mulher de direita com mais votos na cidade, porém faltou 58 votos da legenda. E assim eu prossigo nessa missão, né? É uma missão. Hoje eu me sinto uma missionária dentro dessa área política. Amém. Amém. Diego, vamos começar então? A Vamos? pauta hoje é responsabilidade cívica. Eu queria falar um pouquinho contigo. A gente entende que dentro do sistema democrático é como se cada voto fosse uma resposta, né? Uma forma de autoridade. Mas como é que o cristão ele deve lidar com tudo isso? Do ponto de vista de responsabilidade espiritual mesmo. Poxa, o meu voto tem total relevância e pode certamente impactar e mudar o destino da nossa nação. Então, assim, de alguma forma, existe omissão política desse nosso voto, sabe? Existe pecado nesse ato omisso meu? Não, eu não quero votar nesse meu ato de me abster ou de, enfim, existe pecado nessa atitude? Como que como é que você, do ponto de vista político, enxerga esse nosso papel como cristão? Então, quero agradecer mais uma vez, né, estar aqui com vocês, né, Super mandar um bem-vindo. abraço para todos aí que estão nos assistindo e dizer o seguinte: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu parto nesse princípio, né? Então, você escolher um representante é um bem que você faz para a sociedade, desde que você escolha com consciência, né? Então, eu costumo fazer uma comparação, né? E falar um pouco também dos perfis das pessoas que votam, dos leitores, né? Dando o exemplo da cidade de São Paulo, nós temos um dos maiores orçamentos do país, né? Em questão de recursos que nós vamos poder gastar ao longo do ano. Então é como se fosse uma empresa que tem um orçamento, tem um saldo enorme. Ela vai arrecadar e vai ter que recolocar esses valores na sociedade através de políticas públicas e serviços, né? Então, cada cidadão, 12 milhões e meio de habitantes aproximadamente que nós temos na cidade, ele é um sócio.
Ele é um sócio da cidade, ele é um contribuinte, ele paga IPTU, ele paga ISS, ele paga ITBI, que são os principais impostos que nós temos dentro da cidade, ele paga IPVA, que uma parcela, né, é transferida para o município, e fora os outros, né, os impostos que são federais também, que vêm com uma parte para o município. Em tudo isso, nós temos essa grande máquina funcionando. Só que chega na hora de escolher um gestor, escolher os diretores, né, a gerência, as pessoas que fiscalizam, os auditores, aí fala, nossa, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Então, se a pessoa tivesse uma empresa, jamais ela faria isso. Mas na cidade, infelizmente, ela faz. Só que ela tem mais predisposição de reclamar sobre a qualidade do ônibus, a qualidade do serviço de saúde, do que realmente gastar um período da sua vida pesquisando sobre um bom candidato. A índole. A índole que vá de encontro com os princípios e valores que ela também carrega. Sim. Porque a pessoa, quando está votando, nada mais é do que é um papel, você está dando uma procuração para aquela pessoa te representar. Dentro da Câmara Municipal, nós temos 55 vereadores que representam 12 milhões e meio de habitantes. Então, você pega 12 milhões e meio e divide por 55. E aí você tem a proporção. Nós temos um chefe do executivo, que na eleição, né, majoritária, representa toda essa população. Por isso que o voto é uma autoridade, né? Sim, você está concedendo Uma autoridade. a pessoa falar por você no parlamento. Para um vereador, para um deputado estadual, um deputado federal, um senador, no caso o prefeito, o governador e o presidente da República. Então, é importante esclarecer isso, né? Porque hoje muitas pessoas acabam simplesmente dando voto em branco, nulo, não votam simplesmente, ou não, tem tanta gente ruim que eu não quero dar meu voto, não. Ou então vai lá em qualquer um, qual que você está votando aí? Me dá o seu aí. Pega um negócio, papelzinho no chão. Pega papelzinho no no chão. chão. Pega um papelzinho no chão. Exato. Eu queria desenvolver até um pouco essa ideia Por favor, do pastor. voto como autoridade para responder a sua pergunta. Sim. Ou seja, é pecado eu me omitir no meu voto? A minha resposta é sim. Sim. E por quê? Porque a Bíblia diz que toda autoridade emana de Deus. Toda autoridade foi dada a ele, Jesus, e toda autoridade emana dele. Então, ele dá autoridade aos reis, e num sistema democrático, essa autoridade divina, ela é distribuída sobre o povo. É o governo do povo. Então, o meu voto é uma concessão de autoridade divina que Deus me deu para exercer governo como corregente, que o homem é um corregente de Deus nessa. Então, quando eu, como mordomo dessa autoridade dada por Deus, sou negligente com aquela esfera, é só uma parcelinha. Sim, mas se nós vamos prestar conta a Deus de cada palavra frívola, cada palavra inútil que nós falarmos, quanto mais do voto Nosso comportamento, né? que pode decidir, junto com todos os outros votos, o bem, o mal, a justiça, a liberdade E impactar uma nação. de um povo, de uma nação. Então, eu, pastoralmente, diria pecado com a autoridade que Deus te deu e que Deus vai cobrar, porque no sistema democrático a autoridade é o povo. Então, quando eu delego essa minha autoridade através do voto a uma pessoa que eu não fiz, e ela vai usar a minha autoridade para o mal, eu vou ser responsabilizado por isso. E de maneira prática, a gente pode até pensar numa alusão familiar também. A gente delega o cuidado dos nossos filhos para qualquer pessoa. Então, entendendo que uma política pública ela é feita para os nossos filhos, né, e para uma futura geração. Nós estamos colocando nas mãos de algumas pessoas esse poder. Sim. Então, nas mãos de quem que eu vou colocar? Eu penso que as pessoas, quando vão escolher um dentista, eles escolhem por qualificação e alguns atributos. Quando vai escolher uma escola para o seu filho, quando vão escolher um advogado a quem você vai, então, dar uma procuração para falar em seu nome, né, para te representar. E aí, quando vai cuidar de tantos assuntos, né, uma pessoa que vai cuidar de tantos assuntos da nossa sociedade, assuntos caros para nós. Eu tenho visto tantos pais assim desesperados com o que vem acontecendo nas escolas, desde violência até questão de doutrinação ideológica, enfim, tantas outras coisas terríveis. E eles falam, tá, e o que nós vamos fazer? A coisa está assim.
Só que na hora das urnas, muitas vezes são pessoas Sim. que estão cansadas da política e estão se omitindo, né? A gente pode pensar no voto e no acompanhamento do exercício de a quem você deu o voto. Ou Sim, seja, é se eu delego minha fundamental. autoridade para alguém e ele não executa bem, É, por que eu vou delegar de novo? é. Sim. O E acompanhamento, poder né? fazer a cobrança, né? Cobrança. Hoje nós E temos... como fazer essa cobrança, É, inclusive? então, hoje, assim, falando numa grande escala, né? Aham. As pessoas, infelizmente, é uma tristeza no meu Sim. coração. Eu estou ali dentro de uma esfera municipal e acabo acompanhando um pouco das questões estaduais e Sim. federais, Aham. naturalmente. Uhum. E as pessoas, elas se informam muito por manchete. Isso é um equívoco enorme. Por quê? Porque, infelizmente, as manchetes podem ser tendenciosas. Foi escrito por um veículo de comunicação que muitas vezes tem algum interesse na matéria. E também alguém teve interesse por trás, enfim, pode acontecer de tudo. Sim. Só que como as pessoas hoje já têm o cérebro treinado, tá, para ver imagem, mas não ler conteúdo, porque elas têm mais facilidade de se informar através de recortes na internet do que se aprofundar numa matéria. Esse consumo rápido Isso e consumo raso. rápido. As pessoas têm tédio hoje de se aprofundar. Sim. Essa é a verdade. O aprofundamento das coisas tem trazido tédio para as pessoas. Então, isso é um prato cheio para quem quer realmente influenciar a sociedade da maneira que eles querem. Uhum. Então, quando você tem um voto, você dá um voto, não confia o voto a um vereador, ou um parlamentar, no caso, ou um chefe do executivo, Uhum. você está dando ali para ele autonomia para falar em seu nome. Só que, como o pastor falou, precisa de um acompanhamento. Sim. Então, você precisa sair do método tradicional, que eu vou falar tradicional hoje porque é o que mais tem acontecido, Sim, que sim. é manchete, recortezinho e tal. E aí a pessoa cria já uma história em cima daquilo e se aprofundar. De que forma? Hoje nós temos nas principais capitais, por exemplo, sites de câmaras municipais repleto de informação, de recurso, audiências públicas transmitidas ao vivo sobre diversos temas. Uhum. Hoje, por exemplo, enquanto nós estamos aqui falando, estava acontecendo uma audiência pública sobre o aumento dos valores que vão ser transferidos para famílias acolhedoras. O que é uma família acolhedora? É uma família que ela não está na fila de adoção, Uhum. e foi até um projeto do vereador Gilberto lá na capital para fazer o fomento às famílias acolhedoras, que é o quê? Quando uma criança é destituída do poder familiar por abuso, violência, qualquer situação, Certo. ela tem um caminho que era o mais usado, ainda é mais usado, que é o acolhimento institucional. Ela vai para um abrigo onde tem 30, 40 crianças. Sim. A família acolhedora, ela entra nesse caminho sendo um subsidiário do Estado, porém, a criança, ao invés de ir para um abrigo onde ela vai ser tratada com um número, ela vai ser inserida dentro de uma família temporariamente até ser adotada. É uma Então, família temporária. Temporária, que ela já vai ter uma noção de família. Uhum. Então, o governo o que faz? Dá um subsídio para essa família. Uhum. E aí está sendo uma audiência pública para falar sobre o aumento desse subsídio. Por quê? Nós sabemos como é que está a inflação, as coisas, porque essa família vai ter todo o custo da criança. E ali é um debate super importante. Por quê? Porque se a gente hoje acolhe uma pessoa, uma criança que foi destituída da família, porque estava sendo abusada, estava sendo violentada, e ela vai para uma família e recebe princípios e valores, e se for princípios e valores cristãos, ela vai ter total chance, uma grande porcentagem de tomar um caminho decente na vida. E essas famílias acolhedoras, elas são acompanhadas? Sim, são acompanhadas. sim. Como ser uma família acolhedora? Então, depois você pode... Porque de repente tem alguém nos assistindo No agora site e do do ponto de tribunal, vista de né? família, Você pode né? ir no tribunal, legal dar os caminhos. no Ministério Público também, que foi feito um convênio com o Ministério Público, na época o governo do Estado, Uhum. e você pode colocar, se você for no Google, agora você botar família acolhedora, vai aparecer no âmbito municipal, no Uhum. âmbito estadual, Uhum. todo o processo, né? Depois aí, eu vou deixar até pode deixar meu Instagram para as pessoas Sim, chamarem, pode. é Diego Souza com Z.sp. Se alguém tiver dúvida, chama lá que eu explico, mando os links certinho. Mas eu acho, inclusive, pastor, que isso aqui já dá um caminho pra gente para as próximas edições aí, hein? Pra gente falar com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe Sim. acerca disso, sabe? Sim. Ações importante, práticas, sim, né? sim. E essa audiência pública, está aí voltando, né, a questão da transparência e do acompanhamento,
A audiência pública ela foi transmitida ao Ao vivo vivo. pelo YouTube com a oportunidade da pessoa se inscrever online para falar. Porque a audiência pública, como é que Sim. funciona? É a pessoa que vai lá e é munícipe, o cidadão quer falar. Isso. Fala, olha, eu não sei o que é isso, Uhum. eu sou, eu não sou, eu concordo, não concordo. Para quê? Para que no campo das ideias influencie os próprios vereadores para continuar com o projeto, para mudar o projeto, no caso. Na multidão de Sim. conselhos, né, É, pastor? Exatamente. a sabedoria. Olha aí, né? Tem voz. Ó, E a Bíblia aí. população sendo ouvida, As né? votações, o plenário, agora às 15 horas, foi hoje, né, às 15 horas, uma sessão plenária, onde vai ser discutido alguns temas que são legislação para a cidade, transmitida ao vivo pelo YouTube. Olha que bacana. A pessoa pode acompanhar, pode comentar. Tem ali, cada vereador tem a sua aba, que a pessoa entra, sabe todos os projetos que ela apresentou, todos os projetos que foram vetados pelo executivo, todos os projetos que foram aprovados e foram sancionados. Então tem toda a tramitação, as comissões. Então, tudo que passa nas comissões, na CCJ, que é a principal comissão da casa. Então, nós temos uma transparência enorme. A questão é que, infelizmente, repito, as pessoas não têm interesse de se aprofundar no conhecimento e saber Sim, como o vereador que ela escolheu está votando. sim. E o legado cristão hoje, dentro da sua estrutura, a nível nacional, mas a nível regional, tendo esses núcleos acontecendo, esses congressos, esses encontros, essas reuniões, fomentando tudo isso, a gente, de alguma maneira, também está preparando pessoas e trazendo informação acerca do que está acontecendo na sociedade, né? Sim, sim. E outra questão de diminuir a distância entre os parlamentares e o munícipe. Sim. Existe uma questão que eu estou falando isso na prática, tá? As pessoas ficavam assim, nossa, eu posso entrar na Câmara? Eu posso ir ver o vereador? Eu posso... A pessoa se perguntava como se existisse uma distância muito grande. Sim, sem dúvida. E a gente sempre fez muita questão, por exemplo, o gabinete lá do Gilberto, ele sempre fez muita questão de ser um gabinete aberto. Então as pessoas pode entrar no site, lá tem, olha, tal andar, sala tal. Poxa, eu vou lá procurar. Sabe por quê? Porque ele é o meu representante. Que bacana. E aí a pessoa vai lá, olha, posso falar que o vereador infelizmente está numa reunião, tá, mas tem um assessor para te atender, para acolher a sua ideia. Nisso eu já recebi ideias de projeto de lei, Ah, que bacana. problemas em questão de não funcionamento de serviços públicos, porque um dos papéis do vereador é fiscalizar o executivo. Sim. Então, aí vinha lá a denúncia, falava, olha, eu não estou tendo um acesso a um medicamento no posto de saúde, eu não estou conseguindo marcar uma consulta, eu estou numa inscrição de uma habitação social e não fui contemplado já há anos. Diversas situações. O que o vereador vai fazer? Vai provocar o executivo, o órgão competente, para falar, olha, nós temos aqui uma demanda, a gente faz um ofício, tudo. Então, é isso que vai girando. E É uma espécie de intercessor, né? De ponte. Isso, de para representante. representante para A o voz munícipe. do cidadão não chega em alguns lugares e o vereador vai representando o cidadão lá. É isso, é isso. Entendeu? É a casa do povo. Trazer de né? maneira mais simplista para que haja, isso. né, o entendimento de todos, né? Isso. Especialmente esses jovens, a nova geração que está totalmente conectada, mas a nível de profundidade, de conhecimento e buscar a fonte correta, eles acabam consumindo o que está Talvez vendo um ali no Instagram, um primeiro- recorte no Instagram, aquilo Exato. que é polêmico, quando Exato. existe uma ofensa de um para outro, quando existe uma que a gente chama, que o pessoal fala lacração, olha, nossa, ele falou isso, e aí a pessoa corta, não viu a resposta do outro, aí o Exato. outro já fala, ficou sem resposta. É. Mas ele não viu a Não resposta, ouviu a resposta. porque cortou, entendeu? Pastor, aí está a oportunidade da igreja se levantar no Brasil e preparar também pastores para que tenham conhecimento de tudo isso também, né? Sim. Porque hoje, se você olhar para dentro das igrejas, muito pouco se fala, ou quase nada, as pessoas são aversas à política dentro de igreja. Mas é necessário que a igreja fale não de partidos, obviamente, mas da política propriamente dita, no sentido de ensinamento, de trazer essa consciência Exatamente. para o cidadão, para o munícipe, né? É o que a gente até pode chamar de um discipulado cívico, né? Ou a gente pode imaginar, voltando àquilo que eu falei lá de Efésios 4, que a função dos pastores, né? Lá diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores e mestres para equipar os santos para o exercício do seu ministério. Então, é um exercício que
o santo, o crente, vai ser responsabilizado do exercício político? Sim. Sim. Ele foi criado por Deus um ser político. A visão de que a igreja, ela envia, né? Ela forma e envia, né, pastor? Então, assim, o que que eu vejo? Nós devemos formar e enviar o governo. Governo em que área? Em todas as áreas. Então, nós formamos como igreja, né, e enviamos professores, nós formamos e enviamos médicos, nós formamos e enviamos missionários em diversas áreas, inclusive na política, né? Pessoas para governar em todas as esferas. A igreja nunca foi uma igreja apática na história do cristianismo, né? E hoje, muitas vezes, nós vemos as pessoas ali, brincando de igrejinha, eu falo. Ou então, se guardando dentro das quatro paredes. E acho que nunca foi essa a função do Sim, cristão, a nunca gente foi esse o tem, papel do cristão. Eu digo assim que nós temos duas perspectivas evangélicas que não precisam ser excludentes. Existe um fórum do evangelho individual, que é talvez a maioria do nosso evangelicalismo brasileiro. Ele entende que o evangelho é de foro íntimo, que a fé é de foro íntimo, e isso não tem nenhum aspecto coletivo. Mas, quando você olha o que Jesus fala sobre o reino de Deus, ele está falando de praticamente uma estrutura social. O reino de Deus é social. A igreja é um corpo social. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Sim, sim. Né? E o reino de Deus, então, ele é uma estrutura social. Então, o aspecto social do reino, inclusive para trazer justiça, para trazer acolhimento do órfão e da viúva, que Tiago vai falar que é a verdadeira religião. Sim. Então, esse aspecto parece que ele foi totalmente negligenciado. Então, a gente tem uma parcela da igreja que olha, esquece do evangelho, esquece do pecado individual e quer só fazer ação social. E você tem a grande maioria que esquece do seu engajamento social e quer só um evangelho para minha bênção, para minha prosperidade. Para se favorecer. Então, eu creio que é a função da nossa liderança, dos pastores, daqueles que foram colocados por Deus para equipar as pessoas, trazerem essa visão, esse discipulado cívico. Eu creio que isso não pode se confundir com um partidarismo, isso não pode se confundir com uma participação institucional da igreja na política. Sim. Então, a minha tradição, que é uma tradição mais batista, a separação entre igreja, instituição e Estado é um dos nossos pilares. Né? A Reforma Protestante trabalhou bastante isso, mas o indivíduo cristão é um indivíduo político, isso aí não tem como não ser. Mas então você acha que as pessoas, os cristãos têm medo de falar de política dentro da igreja por conta da ausência desse discipulado cristão, então, dessa visão? Ou simplesmente por comodismo, por receio, por algum tipo de prudência? Eu creio que a gente tem alguns maus exemplos. Sim. Né, do pastor que aceita o candidato no púlpito se ele der uma ajuda para a obra da igreja. Muitos maus exemplos. Esse é um péssimo exemplo e seria muito nefasto. E uma coisa que eu diria é a seguinte: a visão de reino de Deus e a visão de império pessoal. Então, o engajamento político do cristão, e aí eu vou até evitar de falar da igreja, para não confundir com igreja, placa institucional, denominação. Okay. O engajamento político do cristão, ele é em prol do reino e não em prol do império. Então, não deve ser, a igreja tal vai formar o seu candidato. Não é isso, porque aí ele está trabalhando para aquela igreja. Não. Exato. Nós, como cristãos, trabalhamos nem para os cristãos. Nós trabalhamos para o bem comum da sociedade a partir dos valores que nós cremos que são os valores cristãos. Então, eu creio que uma visão do reino de Deus no seu aspecto social traz essa consciência, sem que eu precise até mesmo entrar em ideologia política. Porque eu posso entrar, conservadorismo, liberalismo, direita, esquerda e tal, e a igreja começar a falar disso. Não, fala dos princípios do reino,
E aí você Pra vai quê? ver qual lado está alinhado aos princípios do reino. Para que as Pronto. pessoas consigam discernir, né? Exatamente. Mas dá vontade de parar e bater palma para o pastor, né? Porque ele falou tudo aí na questão, assim, o que eu vejo muito hoje, até que as pessoas nas igrejas, né, têm se afastado um pouco do bate-papo político e do engajamento na verdadeira política que nós buscamos aqui, por exemplo, falando, é justamente também os maus exemplos, não só do uso do púlpito, mas dos cristãos que, alguns, né, eleitos, que não dão exemplo também. Então, as pessoas se assustam um pouco, né, e em alguma medida até se enojam da política praticada. E aí é onde eu vejo que uma boa parte já cria uma barreira, com uma forma mesmo de preconceito, em relação à política praticada, né, por alguns que levam o nome de Cristo e que fazem isso da maneira inadequada, sem realmente levar os princípios e valores cristãos. E eu acho que agindo dessa maneira, a gente evita esses votos por emoção. Essa torcida, esse partidarismo, Sim. a gente mitiga tudo isso, né, Sim, porque as pessoas, como eu disse, né, as pessoas evitam se aprofundar no conhecimento, na busca, e vão com a emoção ou por benefício próprio, Uhum. porque receberam algum tipo de vantagem, algum tipo de promessa, alguma coisa do tipo, e infelizmente se venderam Uhum. Se corromperam. e se corromperam para se beneficiarem e depois não querem saber o que vai acontecer com a próxima geração, não querem saber, né, o que vai. Me lembra até um pouco do rei Ezequias, quando recebeu a palavra do profeta Isaías falando o seguinte, que pelo fato dele ter exposto tudo aquilo do palácio, Sim. tudo aquilo que aconteceu, e aí o profeta veio falar, olha, sabe o que vai acontecer agora? Os seus filhos, seus descendentes, tudo que você está vendo aqui vai acabar, vai todo mundo ser levado cativo para a Babilônia. Ele falou assim, boa esta palavra, porque ele entendeu que não aconteceria naquele tempo. Então Foi ele não, egoísta. ele Não vai ser comigo. não vai ser Vai comigo. ser comigo, Egoísta, então. né? Então o voto ele precisa estar muito atrelado na visão de futuro, Sim. na visão de planejamento, na visão de o que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. E essa é a proposta em pauta. Legado cristão. Deixar o É isso que a legado. gente está colocando. Deixar o legado. E aí você tem para colaborar Salmo 78 que fala que a gente não pode deixar de falar das maravilhas que o Senhor fez e está fazendo para a próxima geração. É isso. É. E aí isso queima, porque toda vez que eu vou trabalhar, esses versículos, essas citações bíblicas, elas saltam na minha mente, porque é isso que vai me motivar, é isso que vai me fazer caminhar. Então, Legal. quando a pessoa vai votar, ela tem que ter essa visão. E como a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Você pode ver que todo mundo que é contrário aos princípios e valores que nós carregamos, eles criam planos a longo prazo. Uhum. É agenda tal ano. Isso. É agenda isso e isso. É o projeto para 10, é o projeto para 20, é o projeto para 30. Pra 30. Uhum. E aí, infelizmente, os cristãos, quando se reúnem, se eles discordam 10%, é uma brigaiada, é uma divisão total. E se eles concordam 10%, eles se unem de uma maneira absurda e vão para cima, vão fazer agenda. Então, essa eu vejo que é a diferença, tá? E existem até movimentos que falam que a igreja sem política. Tem um movimento hoje... Sim, igreja sem política. Igreja sem política, que ele fica dizendo que as pessoas usam o nome de Deus para se beneficiar politicamente. Só que aí, para mim, é uma distorção. Por quê? Porque, na verdade, nós devemos atuar não só na política, mas em todas as áreas, em nome do Senhor. Sim. É que eu acho que eles estão falando justamente, talvez, né, Diego? É claro que isso acaba prejudicando de um modo geral, inclusive, as pessoas que de fato estão tendo visão de reino, né? Mas eu acredito que esse movimento talvez vise justamente repreender, né, esse tipo de política que é praticada de uma maneira muito negativa, né, levando o nome de Cristo. Mas
estamos nós aí para levantar e dizer que existe, né? Sim, E que Deus nos proteja e nos livre realmente de Sim. todo esse mal que cerca a política. sem, né? Não vou poder dizer sem querer espiritualizar, porque eu quero espiritualizar, Somos seres. né? Somos, é importante porque se a gente resgatar a ideia lá de que o voto ele é uma autoridade que Deus dá a nós como dentro de uma democracia, esse voto ele é espiritual porque eu estou exercendo um dom que Deus me deu, uma graça que Deus me deu. E eu tenho que exercer de acordo com o meu rei. Então, como não ter um voto, um cristão não ter um voto de torcida, ou um voto, até o que a pessoa chama de voto útil, ou um voto emocional? Ele tem que orar. Ele tem que buscar a direção de Deus, e a direção de Deus está principalmente na palavra de Deus, naquilo que Deus colocou como que é o certo, como que deve ir. E ele, debaixo de um temor do Senhor, escolher o seu candidato. Por quê? Porque, em última instância, ele está exercendo uma autoridade dada por Deus, e então ele deve exercê-la de acordo com a vontade de Deus. Então, eu creio que esse entendimento de que nós estamos dentro de uma batalha espiritual, porque, se pegar a Epístola aos Efésios, capítulo 6, ele vai falar sobre principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e Colossenses, ele vai falar, né, olhe para as coisas que são do alto, não para as que são da terra. Então a gente vai ter a percepção de que eu tenho que olhar todo esse movimento político com olhos espirituais também. Sim. Com olhos espirituais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que Deus, eu tenho certeza que Deus quer que nós exerçamos o nosso, para que haja ali um governante que venha a exercer a justiça, exercer a liberdade, punir os maus, né, e favorecer os bons, que é aquilo que fala em Romanos capítulo 13, se eu exerço meu voto sob uma perspectiva de alguém que me corrompe, eu estou botando um corrupto no poder. É. Então, É uma ação direta, né? É uma ação direta, ou seja, aquele cara que me deu um par de sandália para eu votar nele, ele é um corrupto, ele está burlando um sistema eleitoral que não deveria funcionar assim. Criminoso, né? Pastor, eu vejo que uma outra forma de reconhecer, né? Como que a gente conhece o verdadeiro cristão? Pelo fruto, correto? Sim. Então, uma outra forma que eu vejo, que é uma análise da escolha de um candidato, é pelos frutos. Olha a vida, né, dessa pessoa. Procure entender a vida pregressa, todo o histórico que essa pessoa tem, porque professar a fé cristã no meio político é algo, assim, banalizado. Olhe nos perfis do Instagram, da maioria dos candidatos, está lá, cristão. Agora, assim, importante conhecer a vida pregressa da pessoa, realmente os frutos que ela carrega, porque é muito fácil se autodenominar cristão. Ligar para o pastor dele. Boa. Pede uma carta. Pede uma carta de carta. recomendação. Olhar para a família também. Para a família. Eu acho que o maior fruto é a família. É a família. É. A família. Pergunta para o esposo Não ou é? para a esposa. A gente pergunta Olha ali, os né? filhos, como é que caminham, enfim. E aí a gente pode olhar um pouquinho para isso agora, né? Para a família, educação e para essa liberdade e essa resposta, né? De como escolher, então, né? Como decidir aí pelo voto. Acho que é isso, o pastor falou muito bem colocado. Então, nós como os cristãos, a resposta está diante dos nossos olhos. É o Senhor que vai nos direcionar acerca daquilo que a gente tem que seguir, confiando esse voto. Mas, sim, é checar a índole, o caráter, né? Frutos, enfim, a caminhada, a jornada desse candidato, né? A resposta virá por ali. Vamos falar um pouquinho sobre família? Conforme o modelo bíblico, né? Como é que a família pode influenciar aí a estabilidade social e a saúde de uma nação? E por que isso deve importar tanto para a política? É um tema tão apaixonante esse, né? Eu acho que tem tudo a ver com a política, porque olhando para os problemas sociais que nós temos hoje, nós vemos que boa parte deles, se não todos, seriam resolvidos pelo fortalecimento familiar. Um trabalho que a igreja faz de forma belíssima, porém que nós precisamos levar também para as políticas públicas. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é famílias fortes, crianças protegidas, mas de um modo geral
é famílias fortes, sociedade saudável, sociedade fortalecida. Porque aonde nós temos famílias fracas, a gente pode assistir um caos social. Em todas as áreas. Começa a pensar dos problemas Sim, sociais. sim. É caos social. Família fraca, caos social e famílias dependentes de um Estado. E isso fortalece o Estado, fica aquele Estado grande, onde a gente ouve absurdos do tipo que nós ouvimos muito nos últimos tempos. As crianças não pertencem aos pais, elas pertencem ao Estado. Por que alguém tem coragem, um juiz falou muito essa frase, por que alguém tem coragem, ousadia de dizer isso diante de tantas famílias em rede nacional? Porque ele está diante de famílias enfraquecidas. E aonde a família falha, o Estado entra. Pode notar, isso é muito, muito claro. Então, nós queremos o quê? Famílias fortes, famílias que estejam com seus vínculos de parentalidade fortalecidos. Porque essas famílias, estando fortalecidas, nós conseguimos ter o Estado no lugar onde ele deve estar, que é servindo as famílias. Dando condições, não atrapalhando já é um bom começo, não atrapalhando as famílias já é um bom começo, mas se ele puder dar condições para que essas famílias permaneçam fortalecidas, é o suficiente de uma ação do Estado quando a família é forte. Uau, pastor. E falando de força, do ponto de vista cristão, a nossa força vem de Deus. Então, se queremos ter famílias fortes, nós precisamos, mais uma vez, levantar, estimular a igreja e trabalhar, preparar, equipar essas famílias Sim. para que essa força seja refletida na sociedade. Sim, com Não é certeza. Como a Rosana falou, a gente tem uma frase célebre, né, do Rui Barbosa, né, que a família é a célula máter da sociedade, Sem dúvida. porque é a primeira estrutura social. Então, mais uma vez, Deus é a referência. Família é o nosso primeiro ministério, né, pastor? Então, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa perspectiva de Deus é um Deus relacional que é essencialmente amor. O amor, ele não é exatamente um atributo de Deus. O amor é a essência de Deus. Então, não é assim, Deus tem amor. Deus é amor. Ele é o amor. Porque a essência dele é um relacionamento interpessoal. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse relacionamento divino se manifestou em termos familiares. O capítulo já 1 de Gênesis começa com família. Se você chegar no último capítulo da Bíblia, lá no Apocalipse, o último livro, você vai ver, termina numa festa de casamento. A redenção se manifesta numa relação de pai e filho. Ou seja, o filho veio redimir. Então, a família, ela é o plano de Deus para a humanidade. E tudo se desdobra da família. Não existiria Estado se não tivesse família, não existiria igreja se não tivesse família, não existiria escola se não tivesse família, não existiria nada se não houvesse família. Então, isso tem que ser resgatado e tem que ser bem firme na nossa visão de que é esse o plano que Deus estabeleceu, é a família. Então, se eu penso, aí eu sou um pouco caiperiano, né, que é o Abraham Kuyper, é um político holandês e que fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Então ele foi um primeiro-ministro, estadista, foi um pastor. Então ele conseguia fundar uma universidade, ser primeiro-ministro e ser pastor. Então ele conseguia ter uma visão, uma cosmovisão, uma visão bem ampla. Bem ampla, né? E ele definiu uma teoria chamada teoria das esferas de soberania. Então toda vez que a esfera família tem os seus limites de autoridade enfraquecidos, a esfera Estado, que tem, ela vai e começa a avançar. Então, esse é um grande problema que hoje a gente tem uma usurpação de autoridade por parte do Estado, usurpando autoridades que são divinamente destinadas à família. Sem dúvida. Ou a igreja e o Estado quer legislar sobre a igreja. Então, Também. Deus estabeleceu esferas de autoridade e vai cobrar dentro de cada esfera. Então, uma esfera não pode interferir dentro da outra esfera. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar muito como igreja, né? Posso E se a gente fazer só um por comentário? favor. Não, pelo modelo bíblico, a família é o primeiro lugar de governo.
Uhum. A família é o primeiro lugar de ensino, né, pastor? A família é o primeiro. É o primeiro lugar de amor. É o primeiro lugar de amor, é onde você tem os primeiros vínculos relacionais, né? Então, a família, ela é uma base mesmo. A gente fala, às vezes fica repetitivo a gente falar, Sim. né? Que a família, ela é a célula máter, ela é a base da sociedade, mas olha só, é de onde surge tudo. E se dali não surgir coisas boas, né? Vão surgir coisas ruins, É. vão abrir espaço para coisas ruins, né, Só pastor? gostaria de fazer um contraponto rapidamente Sim. dessa questão da família. Uhum. Nós não estamos aqui, eu creio, divinizando a família. Sim. Porque a família, assim como ela foi o primeiro ente em que o amor de Deus foi manifesto, também foi o primeiro lugar em que o pecado entrou. Entrou. Aham. Foi por ali. Então, quando você vai ver o que Deus vai falar de Adão para Eva, né? E de Eva depois para Adão, naquele juízo, de dizer assim, olha, o teu desejo será contra teu marido e ele te dominará. Ah, já começou a briga conjugal aí. Daqui a pouco você tem 2 filhos, um mata o outro. Aham. Então, quando nós estamos falando em família, nós não estamos falando de um lugar em que o Perfeito. pecado não entra, de um lugar Sem perfeito. dúvida. Por isso, muitas vezes, o Estado, que é aquele que tem que exercer a justiça, ele precisa, em casos extremos, Intervir. intervir. Nós não estamos dizendo que o Estado não pode intervir, por Sim. exemplo, numa violência dentro do contexto familiar. Não é isso que nós Isso. estamos falando. Mas numa família saudável, com seus limites bem estabelecidos, equilibrada, ela não precisa do Estado. Uhum. Ela deve, né, o Estado, ele tem o papel de proteger essa família na sua liberdade. Isso. Esse é o papel do Estado, proteger a liberdade da família. E a Bíblia fala, né, que os pais têm que ensinar os filhos, né? E como que a gente hoje traz essa responsabilidade, né? Esse chamamento para esses pais acerca do ensinamento, inclusive da própria política, né? Dessa visão correta da política para os seus filhos. Dentro de casa, como a gente disse, é que nascem, né? Então, os primeiros relacionamentos, a fortaleza disso, e bíblico desde lá de Deuteronômio, né? Onde já vinha o ensinamento de que nós deveríamos ensinar os nossos filhos no caminho. No caminho. Ou seja, da vida. Ensinar caminhando, né, na vida. Então, todos os aspectos que envolvem a vida, os relacionamentos, a política, a vida em sociedade, é responsabilidade dos pais ensinar aos filhos. Ah, não, mas Rosana, você está falando então da educação domiciliar, né? Também. Mas eu não estou falando só da educação domiciliar. Se seu filho está na escola, a responsabilidade continua sendo sua. Se o seu filho está na escola bíblica dominical, a responsabilidade continua sendo sua, papai e mamãe. Então, a responsabilidade é da família, do ensino integral, seja ela na escola, se o seu filho está na igreja, inserido numa escola bíblica dominical ou na salinha, né, como algumas igrejas falam, no ministério infantil, ou até mesmo na escola mesmo, ou em homeschooling, seja da forma que for. A responsabilidade é do pai e mãe de todo o ensino integral da criança. Rodando, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Diante dois, né, de famílias educadoras. Educadores, né? Às vezes eu falo assim, olha, você optou por ser família educadora, em vez de colocar seu filho na escola, você optou pelo caminho mais fácil. Aí a pessoa, não, que isso, você não sabe o trabalho que é fazer educação domiciliar. E eu falei assim, tá, o que é mais fácil? Você pegar um terreno mais limpinho para você poder começar a construir, ou você ter que quebrar uma construção errada, tirar todo o entulho para depois você começar a construir? Ah, pastor, eu falo então, assim. Então eu falo, olha, é porque você não está percebendo os perigos e você não está assumindo a sua responsabilidade. Você delegou e não acompanhou. Sim. Isso. E aí dá muito mais trabalho. Quando o pai começa a acompanhar o filho na escola, talvez ele vai tomar até decisão e falar assim, não, é melhor eu ensinar em casa. É porque eu já tive as duas situações, né? Então, o trabalho de você constrói em casa, aí é desconstruído fora. Aí, quando ele volta, você tem, então, que destruir o que foi construído fora e reconstruir as bases daquilo que nós queremos ensinar. Então, eu não tenho a menor dúvida, e eu falo isso sempre também, pastor, que quem verdadeiramente
educa seu filho de forma integral, ele tem um trabalho muito maior quando ele tem mais influências externas, né? Então, não estou demonizando a escola, mas se você acompanha integralmente a educação dos seus filhos, você vai ter um trabalho muito maior, se não é só você que educa, né? Sem dúvida alguma. Diego, e como que fica essa parte da política como um apoio para esse ensinamento dos pais, sabe? Do ponto de vista da compreensão correta da política, de uma política verdadeira, de uma política leve, de uma política simples, e o nosso olhar ético como cristãos. Olha, primeiro, como a Rosana disse, acho que falando nessa relação Estado e família, quanto menos o Estado atrapalhar ou intervir, porque tem que ser de forma sempre subsidiária, né? Quando a família faltar. Sim. Né? A gente tem um ordenamento jurídico, nós temos o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, nós temos diversas leis que precisam ser obedecidas. A partir do momento que a família ela deixa de cumprir, obviamente que o Estado vai intervir para poder preservar a criança. Não é só com a criança, mas nós temos aí uma crescente onda de violência contra a mulher. O Estado também faz a intervenção. A questão toda, o problema, é quando o Estado ele quer ultrapassar uma legislação, fazendo uma interpretação extensiva da lei para justamente ir de acordo com uma ideologia. Você entende? Ou até criando leis que vão contra a própria função natural do Estado. Isso, Que às porque vezes também ultrapassa. Às vezes acontece também, né? porque, por exemplo, qual que é o natural? Porque se você analisar, a nossa lei, na sua grande parte, nossas leis mais importantes, vamos dizer assim, elas são fundamentadas até nos princípios bíblicos. Vou te dar um exemplo simples que, por exemplo, não matar. A gente não pode matar, porque se a gente matar, nós vamos ter uma pena. Óbvio, porque nós devemos amar o próximo como nós mesmos, então nós não podemos matar. Quando a gente vai no artigo 37 da Constituição, que fala sobre os princípios da administração pública, tem um princípio lá que fala que é o princípio da isonomia, e tá todo mundo igual. Então, a Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se a gente começar a pegar a legislação, né? da moralidade, dos cuidados, da proteção da criança, tudo, que aí fala do órfão, da viúva, que é assistência social, um monte de coisa. A Constituição tem um monte de coisa que foi tirada, inclusive, da Bíblia. Da Bíblia, né? E aí você pega o Estado, quando ele começa a ter uma ideologia por trás, esse é o maior problema. E aí ele começa ou a legislar de acordo com a ideologia ou a interpretar a lei de acordo com a própria ideologia. E aí ele pega essa lei e diz, vou te dar um exemplo. Quando a pessoa, às vezes a criança não está matriculada na escola, está sendo acompanhada por homeschooling. Aí existe a questão do abandono intelectual. Fala assim, olha, é abandono intelectual. Mas por que é? Porque tem uma ideologia por trás. Qual que é a ideologia? Se a criança não está sob a tutela do Estado, ela está sendo abandonada. E aí quem foi que disse que o Estado é superior às famílias? Você entendeu? Então, juridicamente falando, nessa relação de política, é que nós que estamos ali dentro do meio político, precisamos criar leis que facilitem o acesso às famílias a serviços subsidiários, complementares, para que elas exerçam sua autonomia. Entendeu? Então, por exemplo, quando que o Estado entra na questão da saúde pública? Quando a família não tem dinheiro para comprar um remédio. Aí o Estado vai lá e subsidia. Por exemplo, tem família que tem o dinheiro, ela vai lá, chega na farmácia e compra o seu medicamento quando está com uma dor de cabeça. Mas, infelizmente, tem a questão do diabético, por exemplo. Meu filho é diabético e precisa de insulina. Então, tem a questão de que você precisa pegar do Estado e tem a questão que você pode comprar. E aí a questão da família é aquela questão. A gente não está querendo jogar todo mundo no mesmo... A gente sabe que a gente não pode legislar baseado em um grupo de pessoas. Não dá. Vou te dar um exemplo simples aqui. Se for no meu ideal, tá? No meu ideal, eu sou totalmente contra a criança ficar muito ausente de sua família. Mas aí teve uma lei que foi aprovada, que o vereador fez propôs, que é uma creche 24 horas. Aí você fala assim, poxa,
Que triste, a criança vai ficar na creche até de noite. Mas e a realidade de uma mãe que sofreu violência doméstica, fugiu de casa com a filha, não tem sustento, vai precisar trabalhar no shopping até as 22, ela chega em casa às 23h30. A criança vai ficar com quem? Com um tio que provavelmente, talvez, venha abusar da criança, com um parente, com um ciclano, falando. Então, a questão de legislar, ela entra nessa questão. Quando o pastor falou que governar, você não governa para a igreja, você governa para um grupo de pessoas. Então, a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, nós temos famílias em situação de vulnerabilidade, e aí nós temos famílias que estão fluindo bem. E aí o que me deixa indignado é que justamente que as famílias que estão dando fruto, estão fluindo bem, o Estado fala, não, não é assim. Exatamente. O abandono intelectual não é uma comprovação de abandono, é só o meu entendimento subjetivo de que existe um abandono. Porque para você comprovar que existe um abandono, você precisa fazer um teste, você precisa fazer um acompanhamento, você precisa avaliar. Mas só o fato de algumas crianças não estarem sob a tutela do Estado, num período de 6, 7, 8 horas, sei lá, ali sentada numa carteira, às vezes sofrendo bullying, sofrendo abuso, a criança tem autismo, a criança tem deficiência. Por causa disso, é abandono intelectual. Então, o papel do Estado, ele tem que ser o quê? Um facilitador. Facilitador. Existem crianças que estão sendo desprotegidas com a família? Sim, infelizmente. O Estado vai lá e faz uma intervenção subsidiária. Existem famílias que estão educando seus filhos e os filhos estão bem? Legal. Segue a vida. Então, é essa relação de Estado e família que precisa ser muito entendida, e aí entra a questão da falta de conhecimento. Mais uma vez, eu ia tocar nesse ponto. O legado cristão entra mais uma vez para desmistificar e trazer clareza e informação, porque são pautas emergentes para a nossa sociedade. Eu queria até esclarecimento e informação. Eu até queria colocar o tripé do legado cristão. É isso. Família, educação e liberdade. Sim. Então, muitas vezes, o processo de educação ele é atacado dentro das famílias numa questão de liberdade, porque o Estado, na concepção nossa atual, ele tem se tornado muito grande, muito poderoso, e ele determina tudo, determina todas as esferas, e ele começa a ultrapassar a sua esfera de competência divina. O que acontece, né? O Francis Bacon já falava, né? Conhecimento, ele é a forma de exercício de poder humano. Então, né? E a Célia fala, né? Conhecimento é poder. Então, o que acontece, né? Desde o do Gramsci lá, ele já sabia que se ele dominasse, né? Existe um livro muito bom chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Então, automaticamente, se eu trago a educação pública, que foi até vamos dizer, um avanço da reforma, no sentido daquilo que o Diego falou. A educação que antes era totalmente aristocrática, que alcançava percentuais ínfimos da população, apenas aqueles muito abastados, que podiam pagar um tutor. Então surge a ideia de educação, uma educação para as pessoas mais difíceis, só que a pessoa começaram a ver que se eu dominar esse sistema educacional, eu passo a criar pessoas que não vão ter um pensamento livre, vão ter um pensamento totalmente vinculado a uma dependência até intelectual, praticamente, do Estado e tudo isso. Então, existe um grande exercício de poder e, mais uma vez, trazendo para o campo espiritual, Romanos 12, versículo 2, vai falar o seguinte: não vos conformeis com o sistema deste mundo, que está sendo implantado nas escolas aí na cabeça do povo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, vejamos que é uma batalha espiritual pelas mentes dos nossos filhos. Como diz lá, por exemplo, em Corinto, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Para destruir o quê? Fortalezas, anulando sofismas, que é ensino falso, que é um conhecimento que não é verdadeiro, que se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Então, essa questão de educação, né, ela é totalmente, se você pegar Deuteronômio, a Rosana citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, vai falar o seguinte: por que eu tenho que ensinar meu filho em casa? Para que temam ao Senhor.
Então, um Estado que vai trazer um sistema de educação que é totalmente desconectado de Deus, baseado em princípios e valores que não são os princípios e valores cristãos, ele vai estar afastando o ser humano do propósito criacional de Deus, que é conhecê-lo. Que é conhecê-lo e conhecer a sua criação para adorá-lo. Então, quando entra nesse tema, eu já penso aqui que é uma coisa que é muito mais séria, simplesmente, do que isso dá trabalho para ensinar, ali é melhor, ali é educação de mais qualidade, que vai poder ir para a faculdade melhor. Não é disso que nós estamos falando. Não, Né? é Nós do estamos temor. lutando pela formação espiritual, mental, Moral. intelectual, Moral. Que é... Acho que Não, pode falar. Acho que uma pergunta importante que a gente tem que fazer, que os pais têm que fazer, e parar para realmente refletir sobre isso, é o que eu quero para o meu filho. O que eu desejo para o meu filho. Porque quando se faz esses questionamentos sobre educação, então ali é mais... então você quer um bom profissional formado? É isso que você deseja para o futuro do seu filho? As suas escolhas vão ser baseadas nesse desejo. Eu quero meu filho em santidade. Eu quero meu filho com temor ao Senhor. Eu quero que meu filho tenha sabedoria do alto. Então, a sua decisão vai ser diferente para o seu filho. Né? Então, depende daquilo que os pais querem para os seus filhos. Lamentavelmente, alguns vão ter algumas escolhas que não condizem com aquilo que Deus... de liberdade. Nós estamos falando de Então, liberdade. Não é que o Estado tem que dar uma educação cristã para Não. todo Não, mundo. uma Bíblia em cada sala. Liberdade. É uma modalidade, né? O liberdade. homeschooling mesmo, ele é uma modalidade que muitas pessoas falam, não, mas onde já se viu falar de liberdade educacional? Nem falam assim, falam de homeschooling mesmo. No Brasil, com a educação que tem... Aí eu olho, eu dou risada, eu já falo isso rindo, porque eu falo assim, gente, nós não estamos falando que você vai ter que obrigar o seu filho a estudar em casa, não é isso. É somente a liberdade de termos mais uma modalidade educacional. É como o Diego disse, por que intervir numa família que está funcionando? Por que querer o sapato 37 para o pé de todos? Né? Que é a educação que hoje tenta se implementar através do SNE, do Sistema Nacional de Educação. É praticamente uma educação sovietizada, né? Onde você tira toda a liberdade dos estados e municípios de legislarem sobre educação. É perigosíssimo, né, para a liberdade educacional. Então, o que nós defendemos, com o que nós cremos como legado, um bom legado para as próximas gerações, é a liberdade educacional, a liberdade das famílias escolherem aquilo que entendem melhor para o futuro de seus filhos. Então, respondendo a essa pergunta, o que você deseja para o futuro do seu filho? Vai ficar mais fácil você traçar a forma de educá-lo. E a gente poderia pensar que o Estado, ele deveria, dentro do seu arcabouço legal, já concebe de certa forma, diversas formas de ensino. Então, obviamente, a gente tem a figura das escolas confessionais, né, que vão trazer ali um claro já explícito, por isso ela tem a sua confissão de fé. Olha, se você botar seu filho aqui, ele vai aprender isso. É isso que você quer que seu filho aprenda? Você tem a escola cívico-militar, ou seja, você quer esses valores, essa disciplina para o seu filho. Você tem o modelo do homeschooling, todas as famílias que podem fazer isso. E você... Agora, se eu crio até mesmo um currículo, porque existe uma questão, mais uma vez trazendo para o aspecto de que Deus criou cada ser humano com competência, com, vamos dizer assim, habilidades naturais que precisam ser desenvolvidas em competências distintas. Quem tem mais de um filho sabe que eles não são iguais. Então, quem disse que eu tenho que ensinar a mesma coisa para os dois? Se o meu exercício de educar é afiá-lo nas competências que Deus deu a ele para que ele exerça o chamado dele no mundo. Então, se quem tem 2 já percebe isso, agora você imagina numa sala de aula com 40. E aí eu falo que eu vou ter que botar todo mundo numa caixa, e ainda existe, né, dentro das políticas públicas, os pensamentos assim,
a gente tem pouco engenheiro mulher. Então a gente agora tem que começar a fazer política pública para levar as mulheres para a área da ciência, da matemática e tal, tal. Eu empurro elas para lá. Ah, a gente tem pouco engenheiro. Então vamos ter que agora abrir mais escolas de engenharia e empurrar todo mundo para lá. A gente tem pouco... Ou seja, onde está a individualidade e a liberdade do indivíduo diante do potencial que Deus deu a ele para exercer o seu chamado individual? E até Então, de características do masculino e feminino, sim, né? lógico. E uma coisa que a gente sempre tem que olhar é assim, é que se distorceu muito o conceito de sucesso. Sim. Para o cristão, o sucesso máximo, eu acho que tem que ser conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Isso é o máximo, porque fala com grande dias, você vai falar, olha, não vos conheço. Isso é, acho que a pior coisa. Tenha certeza e manter seu nome na lista. Isso, tem que ser. Eu quero caminhar minha jornada para que meu nome não saia da lista. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. É conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Nesse isso. processo de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, a gente está falando num processo de relação. Sim. O pastor já falou aqui de uma relação. E Deus, ele sempre deixa a gente a par daqueles que se relacionam com Ele, óbvio, dos projetos, dos propósitos que eles têm para cada um. Aí entra na individualidade. Qual que é a minha ideia de Estado nisso tudo? É de que, através da liberdade, primeiro, você fala, você tem uma família, certo? Você tem uma família. Essa família vai entender o que é o processo, o propósito, óbvio, desde que não fira o direito alheio, né? Dentro da legalidade, dentro da legislação. E aí ela vai ter que ter a liberdade para educar. Só que aí chega na parte da educação, onde se muda o conceito. A educação é para que a pessoa tenha sucesso financeiro. Sim. A educação é para que a pessoa seja doutrinada pelo Estado. A educação é para que meu filho seja obediente. A educação é para que meu filho seja um exemplo. Só que a educação, na verdade, no seu contexto geral, é para que ela exerça o propósito com qualidade, com subsídio, com ferramenta. E aí entra o Estado e fala assim, olha, Rosana, qual que é o seu propósito? Olha, meu propósito é ser assim, assim, assim. Ó. O Estado vai lá, você tem condições? Não tenho. Você não tem condições? Então o Estado vai te ajudar. Temporariamente até você conseguir. Vou te dar um exemplo do que aconteceu no passado nos planos de incentivo da faculdade. Cada um escolhia o seu curso, né? E aí vinha o governo e dava o subsídio, depois a pessoa ia pagando até perto de morrer. Aí o que acontece? É mais ou menos isso que deveria acontecer com as famílias. Qual que é o propósito dessa família? Qual que é a família quer exercer, para qual caminho a liberdade que ela tem? Olha, eu quero ser uma educação domiciliar. Legal. Você tem subsídio? Ah, Gi, não, tá tranquilo. Então deixa vocês quietinhos aí. Olha, você quer um colégio cívico-militar? Tá bom. Então vamos fazer colégio cívico-militar do Estado. Olha, confessional? Então tem que ter uma escola católica, uma escola cristã, protestante, enfim, para que a pessoa fala, não, eu vou colocar meu filho nesse estilo de ensino. Então, eu acho que aí a gente começa a criar uma geração de pessoas que estudam demais, como o pastor falou, aquela escola é boa, passa no vestibular. O cara vai ser da aeronáutica, o cara vai lá e ganha um salário maravilhoso, mas chega um ponto da vida que ele fala, não era isso. Não era isso. Não era isso. Vazio, né? Sim. Eu só tô com a conta cheia, eu tô com uma aposentadoria integral, mas não era isso. Sabe por que não era isso? Porque não era esse o propósito dele. E são pessoas profissionais frustradas. Tem o Provérbios tristes. 22:6, que a gente cita muito, né? Instrui a criança. Se a gente pegar esse texto na sua essência lá do hebraico, ele vai dizer o seguinte, que você consagra, não é nem instrui ali, a ideia é de você construir alguma coisa, né, preparar, na boca do seu caminho, do caminho da criança, ou seja, o pai ele tem que olhar qual é o caminho da criança, o caminho natural dela, e prepará-lo para aquele caminho. E aí, quando prepará-lo, até quando envelhecer, não se desviará dele. É interessante essa perspectiva, porque a gente pensa assim, eu vou falar de uma forma que é fácil de memorizar. Nós temos que ter 4 Cs como objetivos para o nosso filho. Conversão, comunhão, carreira e casamento. 4C.
o grande enfoque da educação escolar é carreira. É. E a gente gasta horas e horas e horas numa parte que não é nem um terço, porque é muito menor dentro do contexto de vida. O que vai influenciar muito mais a vida de uma pessoa, o casamento ou a carreira? A carreira você troca. Pelo princípio de Deus, casamento é para toda a vida. E quanto que nós preparamos os nossos filhos para o casamento? Para a comunhão, ou seja, para que ele possa exercer o dom dele em benefício do próximo, amar o próximo, se relacionar bem dentro de um contexto social. Sim. Então, eu sem citar nome de escolas, mas uma escola de engenharia de ponta aqui do Brasil, quando você vai conversar com os alunos, é difícil de você olhar nos olhos, porque eles passaram tanto tempo, muitas vezes, dentro de um estudo, mas que ele não desenvolveu competências sociais, ele não consegue comunhão, né? Conversar direito, ele prefere o computador do que pessoas, e a conversão que é a base. Então, um desses 4, 6, eu diria que a carreira é o menor, só que é onde mais se preocupa e mais se investe tempo e dinheiro. Sim. Então, o sistema ele está errado. Biblicamente, a gente não pode dizer outra coisa, o sistema está errado. Em instruir e preparar os nossos filhos, a parte que vai prepará-los para o mercado de trabalho é a parte menor. E sem contar que, assim, né, a gente olhando, se colocando nesse papel de pais, e aí não entrando nessa esfera de educadores ou não, mas nos colocando no papel de pais mesmo, de responsabilidade de pai e de mãe cristãos, eu acho que o nosso papel fundamental hoje é orar e pedir a Deus a todo instante para que nós sejamos aqueles que vão chegar primeiro no coração do filho. Porque hoje em dia essa geração já está recebendo tanta informação, tanto conteúdo, existem esses que já estão mais avançados, que já estão profissionalmente formados e tudo mais, trabalhando e já estão frustrados, mas tem uma geração hoje que está chegando aí e que eles estão sendo bombardeados por todos os lados. É o que o pastor todos falou, os a lados. mente deles está sendo disputada, há uma disputa, e eles já estão pela cansados, mente e pelo coração. tão prematuramente cansados. Uhum. Cansados. E é um perigo muito grande, porque o que a gente vai formar? Como será formada essa próxima geração? Uhum. E eu acho que essa tríade do legado cristão vem como uma chave para esse tempo que a gente está vivendo. É família, é educação, é liberdade. Às vezes a gente dá liberdade demais que já está virando libertinagem. Cadê o controle das famílias também? Porque a gente não pode só delegar só para o Estado também. Tudo isso, nem tão pouco para a igreja. Mas é os pais se apropriarem dessa responsabilidade, né? A gente falou bastante aqui agora sobre liberdade. Eu queria só trazer um ponto para vocês que a nossa liberdade religiosa também tem vivido muita pressão ultimamente. Muita pressão. E como que... aí talvez agora até para a gente encerrar esse bloco, mas como que eu queria ouvir os três a seu tempo, mas como que a gente tem visto isso, sabe? Como que a gente, do ponto de vista cristão, como é que a gente pode enxergar um certo tipo de proteção, de cuidado, de amparo, sabe? Para esses, porque se a gente olhar para esse pilar nosso cristão, tem vindo uma pressão muito grande aí também. Como que o Estado tem se preparado, como que a igreja tem se preparado para apoiar tudo isso, sabe? E como é que a gente vai discernir aí quais são as pessoas que, de fato, vão se levantar e vão defender esses nossos valores. Uhum. Desses que estão sendo perseguidos, desses que estão sendo bombardeados por tamanha pressão. Deixar aqui para... Começa. Então, eu vejo assim que a perseguição religiosa ela é latente, real, e nós estamos vivenciando. É claro que em âmbitos diferentes para cada país, para cada região. Mas, por exemplo, quando uma população que tem uma fé e uma crença, como, por exemplo, aconteceu no meu caso, escolhe um candidato, vota, que foi no caso do Conselho Tutelar, e esses votos são anulados, cancelados, jogados fora, como se a vontade daquela população não fosse válida, sem provas, né? Enfim, de uma maneira muito frágil. Eu falo isso
como profissional do direito, como advogada, eu analiso provas. E aí eu olhei e falei, não tem provas, né? Eu fiz essa análise, eu fui a primeira juíza do meu caso, né? Não tem provas de abuso de poder religioso. Aliás, é uma figura que nem existe no ordenamento jurídico, abuso de poder religioso. Não existe. O que existe é abuso de poder econômico, quando é feito, por exemplo, vamos supor que uma igreja fizesse um investimento financeiro em um candidato, né? O uso do púlpito, usasse a estrutura da igreja, enfim. Aí poderia se pensar num abuso de poder econômico, mas o abuso de poder religioso, ele foi criado por decisão judicial, ou seja, extrapolou a esfera da legislação, né? É o ativismo judicial que se chama hoje. Então, nós vivenciamos um abuso, né? Uma perseguição religiosa. Quando você tem uma igreja isso aconteceu em São José dos Campos, a cidade onde eu moro. Você tem uma igreja e ao lado você tem aqueles lugares de jogar futebol, mas é quadra, mas tem um nome, né? Enfim, onde toca pagode e tal, com o volume parecido, por exemplo, do som da igreja e do som do pagode, mas o pagode é ignorado e a igreja é processada, você percebe uma perseguição. Então, é necessário, é claro que a gente preza pelo equilíbrio também, para não incomodar a sociedade, ao contrário, a igreja tem que servir a sociedade e dar o exemplo em primeiro lugar. Eu não estou querendo dizer isso, né? Não tô querendo dizer que as igrejas têm que estar com som nas alturas, não é isso. Mas, então, o olhar político, né, do Estado para a igreja, para dar condições também, ou pelo menos para não atrapalhar, da mesma forma que acontece com as famílias, eu acho fundamental. Acho fundamental que a igreja institucional também seja protegida nesse sentido, para que a minha visão, em primeiro lugar, sempre é a visão de reino, mas a gente tem a igreja institucional, então ela tem que ser protegida. Ela tem que ser protegida a visão dos cristãos, a forma dos cristãos quererem educar seus filhos. Quando a gente pega eu não sei São Paulo qual que é o percentual, mas, por exemplo, São José dos Campos, nós temos 75% de um povo que se autodeclara cristão. Então, onde estão as políticas públicas respeitando, pelo menos, essa fé professada, sabe? Então, nesse sentido, eu penso que, como políticas públicas, tem que haver um olhar de, no mínimo, um respeito para a fé declarada ao cristianismo. E do conceito entre perseguição, né, religiosa, é uma coisa que a gente já ouviu várias vertentes, né? Por exemplo, tem gente que vai para o outro lado e fala, não, a gente vai ser perseguido mesmo, é normal, isso já ia acontecer, tal. E tem o pessoal que fala, não, a gente precisa ser resistência, nós precisamos lutar para pavimentar tal caminho. Então, qual que é o meu entendimento, tá? Eu sei que dentro de um contexto bíblico, escatológico, nós vamos ser perseguidos, isso vai ser naturalmente, e já somos, né? Nós temos ali na Nigéria hoje acontecendo um genocídio de cristãos, onde estão abrindo valas coletivas e ninguém fala absolutamente nada a respeito. Você coloca qualquer veículo da imprensa, nenhum esses grandes veículos, né? E isso já para mim é uma forma de perseguição religiosa, porque você está beneficiando um jornalismo que deveria ser imparcial, né? Está sendo parcial. Uma questão, quando você vai lá para o Hamas, lá que está fazendo uma série de coisas, você faz favorecendo o Hamas. Mas quando os cristãos estão morrendo, ninguém fala absolutamente nada. Mas apesar disso, qual que é o nosso papel? É pregar o evangelho. Anunciar o evangelho. Então nós temos que ser o quê? Perseverantes. E a palavra perseverança, ela está muito atrelada a você resistir e avançar. Então a questão, nós sabemos que vai ter, só que a forma da gente combater a discriminação religiosa contra o cristianismo é uma forma de perseverar e resistir para que o evangelho avance, não para criar um certo conforto, onde que a gente está requerendo aí uma certa classe beneficiada, não é isso. A gente não precisa
que os evangélicos, os cristãos, sejam uma classe beneficiada acima de qualquer outra, como algumas outras classes pedem. Sim. Mas nós entendemos que nós precisamos ter o poder de avançar. Vou dar um exemplo que a Rosana, um exemplo prático da cidade de São Paulo, tá? Nós tínhamos uma lei que a gente chama lei de zoneamento na cidade, que ela tinha um artigo específico, porque a lei de zoneamento ela fala sobre incomodidade urbana. Sim. O que é incomodidade urbana? É o som emitido pela igreja, pelos estabelecimentos, tá? Vou falar. Quantos decibéis tem ali? Né? Isso, Na prática. num é horário isso. 55, no outro horário 65, etc. É porque o pessoal confunde, acha que barulho só você pode fazer até as 22. Mas, na verdade, é um limite até as 22. Depois da 22, esse limite diminui. Diminui, exatamente. E aí, o que acontece? Nós tínhamos denúncias contra pancadão, contra bar, contra restaurante e contra igrejas. E aí tinha um artigo específico dizendo o seguinte, que para microempresas e empresas de pequeno porte, a primeira visita, a primeira autuação era orientativa. Então você já tinha um benefício, mas não para igrejas. E aí o templo religioso ele era autuado na primeira visita, uma multa de 13 mil reais. Então você já começava a olhar que já tinha um desequilíbrio nisso aí. O que nós fizemos? Que aí, olhando para o pessoal que está aí, a importância do voto, você que é cristão, o vereador Gilberto, a equipe, né, o vereador olhou isso, falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E a isonomia? Entendeu? E aí nós fomos lá, fizemos um projeto de lei, foi tramitando, passou, e hoje, graças a Deus, recentemente aí veio o decreto do prefeito regulamentando o texto de lei, dizendo o seguinte, que o templo religioso, também a primeira visita vai ser orientativa. O que a gente está fazendo com isso? A gente não está querendo um benefício, não, a igreja pode fazer o maior barulho possível que não vai ser autuada. Não, ela vai ser avisada, Né? ela vai ser orientada como entrar dentro da norma. Porque às vezes a igreja vai diminuir o som, às vezes vai fazer um isolamento acústico, que gera um recurso. E aí não é justo você pegar um templo religioso que tem 50 membros, por exemplo, que faz um trabalho de distribuição de cesta básica, com dinheiro dos dízimos, das ofertas, pagar 13 mil reais de multa. Na primeira visita. Na primeira visita, você fecha a igreja. Então, isso também é uma forma de a gente ver que existe aquela questão de que existe um rótulo das igrejas. Olha, o pessoal arrecada muito dinheiro, o pessoal tem muito dinheiro, o pessoal acaba... Isso. Rotularam a igreja, só que a verdadeira igreja está sendo muitas vezes impedida de avançar, de pregar o evangelho, porque, como eu vou repetir isso aqui, vou ser redundante, o fato da que a gente exige liberdade religiosa e de não perseguição não é para que nós sejamos beneficiados. Sim. Não é que a gente entre num Olimpo ali, fique num hall de conforto, não. É que a gente avance em levar o amor para as pessoas, um evangelho que transformou a minha vida, que transforma a vida de muitas pessoas. As maiores ONGs hoje de recuperação de viciados em drogas no centro de São Paulo são de organizações religiosas. Você entende? E detalhe, eu vou dizer que 60%, 70% não recebe R$1 de ajuda do governo. Do governo. Se mantém através de dízimos e oferta dos fiéis. E recuperam. Sabe por quê? Porque entende a missão do evangelho, que é recuperar pessoas. E fazem um trabalho que o Estado muitas vezes não faz. Então, entendeu? Então, por isso que a questão da perseguição, quanto mais o Estado permitir que as verdadeiras igrejas, as verdadeiras organizações religiosas atuem, que realmente são compromissadas com o próximo, é bom porque nós vamos diminuir índice de criminalidade, índice de internação, índice de drogadição, índice de abandono de crianças, diminuir o índice de insegurança alimentar, uma série de coisas. Porque hoje a igreja é o maior distribuidor de alimentos que tem, as igrejas, para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, existe a perseguição religiosa, sim, tá? Só que ainda no Brasil um pouco velada, não chega a ser igual na Nigéria, em alguns outros países como a China, que faz um controle social mais forte, mas nós temos alguns desequilíbrios, né, que precisam ser corrigidos para que o evangelho avance, para que as pessoas tenham liberdade, e é por isso que é importante a participação de todos aí na política. Uau, que legal. É sobre isso.
Eu penso que essa questão ela tem que ser olhada também sobre um equívoco da ideia de um Estado laico. Uhum. Então, é uma visão de Estado que exclui o elemento religioso, porque é um Estado praticamente iluminista, um Estado que foi criado num pressuposto materialista. Então, você vai dizer o seguinte, olha, na coisa pública não existe o divino, na coisa pública não existe a religião e tal. Isso é uma coisa de foro íntimo e privado. Então, nessa perspectiva, qualquer intenção de uma pessoa, e aí eu vou abordar não o aspecto mais institucional, mas o aspecto pessoal. Qualquer pessoa que queira exercer a sua fé no ambiente público, ela é perseguida, porque não pode. Uhum. Então, se eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu não posso chegar lá e declarar minha fé no ambiente de trabalho, não, porque você está aqui para trabalhar. E isso gera... Só que para um verdadeiro cristão, isso é quase que impossível. O primeiro, né, a gente já falou sobre isso, é impossível, porque eu vou viver a minha fé onde eu estiver. Então, eu quero criar meus filhos. Eu quero criar os meus filhos sob a minha fé. Uhum. E aí o Estado vai dizer, não, você não pode. Então, isso caracteriza uma perseguição religiosa. Sim. Ah, eu quero orar antes de começar o meu trabalho. Não, você não pode orar aqui. Então, isso é uma perseguição religiosa. Eu estou incomodando alguém? Eu estou infringindo o direito de alguém? Não, eu estou aqui. Então, e a Bíblia é bem clara, e aí vai entrar sim a questão de que todo aquele que deseja viver piedosamente será perseguido. Então, a gente pode ver, por exemplo, que dentro do nazismo, a igreja institucional não foi perseguida. Ela foi incorporada dentro do sistema. E muitos cristãos, agora os verdadeiros cristãos, se insurgiram contra isso e sofreram perseguição. Então, para além de uma perseguição só institucional, que também existe num Estado laico, que vai querer muitas vezes, não laico, mas eu vou dizer um Estado ateu e anti-Deus e pós-cristão, muitas vezes, vai querer tolir a religiosidade na esfera pública. Por exemplo, agora estamos falando que não pode ter culto na universidade. Até um tempo atrás, podia ter qualquer coisa na universidade. Aliás, pode muita Ainda coisa. Pode, né? ainda pode muita ter orgia, coisa, né? pode O ter que não baile, pode é o culto. Não, mas culto não pode. Uhum. Então, isso é óbvio que isso é uma perseguição religiosa. Então, se eu proíbo uma família por questão de uma consciência religiosa, de educar o seu filho em casa, é perseguição religiosa. Eu estou indo contra a consciência religiosa do indivíduo. Então, existe, sim, a esfera institucional, mas existe a perseguição religiosa individual, porque na esfera institucional a gente pode até pensar todas as religiões, então as religiões afro, que são minoria, e nós vamos defender a liberdade de todos. De Pastor. todos. Mas quando a gente fala do indivíduo, aí o negócio começa a ficar até mais subjetivo, porque tem gente mandada embora por causa da sua fé, tem gente, né, sendo preterido em promoções por causa da sua fé. Sim. E isso aí é mais até velado, né? E na questão educacional, o pastor falou, né, sobre o direito dos pais em educarem seus filhos dentro daquilo que acreditam moralmente e religiosamente, né? Isso é previsto, inclusive, nos tratados internacionais de direito aos quais o Brasil é signatário. Então, o Tratado de Direitos Humanos, o Tratado de São José da Costa Rica, sim, todos eles prevêem esse direito dos pais não só em educarem seus filhos, como também em terem preservado os valores religiosos e morais que ensinam para os seus filhos. Então, isso vale também para o ensino escolar. Esses tratados internacionais de direito. Porque muitas famílias, eu sei que eu destoei um pouquinho da sua pergunta, mas é que me veio esse link, né? Que quando os pais têm, por exemplo, um problema com os filhos na escola, ou que é ferido, por exemplo, hoje é ensinado por currículo na BNCC sobre as religiões de matriz africana. E você não quer que seus filhos, por exemplo, recebam esse tipo de aula. Ou então tem aquela
famosa, né, doutrinação ideológica, ou a questão de ideologia de gênero, educação sexual de uma forma invasiva aos valores e princípios cristãos, tudo isso pode ser coibido pelo direito dos pais. Previsto em lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê esse direito dos pais. O próprio Código Civil diz que quem vai dar satisfação, né? Quem vai prestar contas a respeito da educação de seus filhos são os pais. Então, tudo isso são leis que o conhecimento que liberta, né? Sim. É o conhecimento que traz essa liberdade. Os pais precisam também conhecer, e o legado cristão tem um papel muito importante nisso, de trazer essa capacitação para os pais também. Então, nós temos fóruns, Os temos seminários, nós temos lá mesmo palestras que trazem muito dessa capacitação para os pais entenderem, porque há uma angústia, isso é geral no meio dos cristãos, né, em relação à educação de seus filhos, seja na escola ou de qualquer outra forma, e eles não sabem como agirem juridicamente também em relação a isso, como fazerem valer os seus direitos. Valer a sua liberdade. Isso. Então, o conhecimento para os pais faz diferença na sociedade demais. Demais e claro, para o futuro dos seus filhos. Só um complemento, né? A gente tem um exemplo bíblico. Paulo, quando ele foi preso, e aí ele foi preso em Jerusalém, levado lá para Cesareia, e agora eu não lembro se era Festo ou Félix, que era o cônsul ali que estava gerindo, ele percebeu que havia uma corrupção ali e até uma tentativa de matá-lo. E o que ele fez? Apelou para César. Recorra a César. Então, dentro de uma perseguição, é totalmente lícito utilizar a lei e utilizar o próprio poder do Estado para se defender. Né? Lógico que muitas vezes a perseguição vem de algum ente do Estado, mas aí você tem, às vezes, um outro ente que você vai poder recorrer. Então, nós não podemos nos acomodar e dizer, não, eu sou perseguido, então eu vou... Não, se a lei existe e ela tem parâmetros para nos defender e para os pais correrem, né, buscarem os seus direitos, como a doutora falou, então toda a família ela tem esse dever até para continuar, porque imagina assim, por amor ao seu próprio filho. Isso. Por amor ao seu próprio filho. Você deve buscar o seu direito, porque você quer que, né, se eu como justo, que posso dar uma boa educação para o meu filho, fico com medo de buscar o meu direito para poder fazer isso, né? Eu não estou amando meu filho como deveria, porque eu estou dando ele para ser vilipendiado no seu conhecimento de Deus, que deveria eu passar, entregando isso para um Estado ou entregando isso para alguém que vai dar uma visão de mundo sem Deus. E isso aí seria algo terrível, né? Sejamos fortes e corajosos em defender nossas famílias e nossos filhos, né, pastor? É sobre isso. Uau, gente. Nossa, eu sei que, assim, de tudo que a gente conversou até aqui, ainda existem desdobramentos para mais e mais temas a serem colocados na mesa, né? Mas, de antemão, a gente quer agradecer mais uma vez a participação de vocês, sentarmos à mesa, né, e discutirmos aqui de forma coletiva, saudável, leve e do ponto de vista ético-cristão, né? Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para todos nós. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Diego. Obrigada, Rosana, por sua participação muito aqui. obrigada. Obrigada. Obrigada, pastor. Amém, muito Até obrigado. a próxima, estaremos juntos aí, né? Esse é o Legado Cristão. Um dos objetivos é engajar líderes políticos, religiosos e você, aonde quer que você esteja. Quer saber mais? Acompanhe nos canais do Legado Cristão. Até a próxima. Tchau, tchau.